É pura bucha, meus amigos e minhas amigas. Você certamente conhece o Aeroporto Internacional de Fortaleza, Aeroporto Pinto Martins. Se não conhece, pelo menos já ouviu falar. Entretanto, o que talvez você não saiba é quem foi Pinto Martins. E é sobre esse pioneiro cearense que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então aproveite, se inscreva, é de graça e nos ajuda a criar mais conteúdo sobre aviação para você. Bem, meus amigos e minhas amigas, Euclides Pinto Martins nasceu na cidade de Camocim, a 358 quilômetros de Fortaleza, no dia 15 de abril de 1892. Filho de Antônio Pinto Martins e Maria de Araújo do Carmo Martins, contudo, ficou pouco tempo em terras cearenses. Isso porque, ainda criança, teve que se mudar com a família para Macau, no Rio Grande do Norte, onde passou o restante da infância. No início da juventude, aos 17 anos, mudou-se para os Estados Unidos e no país norte-americano se formou em engenharia mecânica, estagiando em uma fábrica de vagões. Foi nesse período que ele conheceu Gertrudes McMullen, sua primeira esposa e mãe da sua primeira filha Ceres. Durante a década de 1920, Pinto Martins passou a se interessar por aeronáutica e fez um curso de aviação, conseguindo o brevet de piloto, documento que o autorizava a pilotar. Foi nesse período que conheceu Walter Hilton, instrutor de voo na Flórida e um personagem importante dos feitos do pioneiro cearense nos céus. Da paixão pela aviação começou a surgir um sonho que na época parecia loucura: atravessar a América em um hidroavião, equipamento de porte pequeno. Naquele período, por volta de 1922, voar ainda era algo a ser experimentado e de riscos que poderiam ter consequências irreversíveis. Mas, além da coragem, o cearense tinha o suporte do amigo Walter. Juntos, eles contabilizaram várias tentativas de apoio e alguns fracassos. Naquele mesmo ano, contudo, o jornal The New York World resolveu patrocinar a tentativa inusitada da dupla de realizar uma viagem aérea pioneira entre as Américas do Norte e do Sul. Depois de fracassada a primeira tentativa dos aventureiros em agosto de 1922, em um hidroavião biplano denominado Sampaio Correia, Pinto Martins não desistiu do voo e partiu para uma nova aventura, dessa vez em um hidroavião Curtiss modelo H, chamado Sampaio Correia 2, máquina de 28 metros de envergadura e que pesava 8 toneladas. O Curtiss modelo H era a designação de uma família de classes de primeiros hidroaviões de longo alcance, os dois primeiros dos quais foram desenvolvidos diretamente nos Estados Unidos, em resposta ao desafio do prêmio de 10 mil libras lançado em 1913 pelo jornal de Londres, o Daily Mail, para a primeira travessia aérea sem escalas do Atlântico. Como primeira aeronave com alcance transatlântico e capacidade de transporte de carga, o modelo H tornou-se o primeiro desenvolvimento que levou às primeiras viagens aéreas comerciais internacionais e, por extensão, ao mundo moderno da aviação comercial. A viagem, que foi iniciada sob aplausos de uma multidão na Flórida em novembro de 1922 e que ganhou olhares do mundo, terminou no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1923, após 5.678 quilômetros de um percurso com 100 horas de voo interrompidas a cada instante pelos mais variados problemas. Em 12 de dezembro de 1922, o avião aportou em São Luís do Maranhão, na Praia do Caju,
na atual beira-mar da capital maranhense. 3 meses depois, o hidroavião viria a dar nome ao clube mais tradicional do Maranhão, o Sampaio Corrêa Futebol Clube. O nome do hidro era uma homenagem a José Matoso Sampaio Corrêa, ex-senador e deputado federal fluminense, e que, como presidente do Aeroclube do Brasil, participou da organização desse voo. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, Euclides Pinto Martins incluiu uma parada especial. Às 12 horas e 20 minutos do dia 19 de dezembro de 1922, o hidroavião chegou a Camocim, sua cidade natal. Para saudar o cearense, centenas de camocinenses o receberam e um banquete foi oferecido para ele. Embora o voo ainda não tivesse chegado ao fim, ali Pinto Martins se consagrou herói de Camocim e do Ceará. Às 11 horas e 32 minutos do dia 8 de fevereiro de 1923, o avião é avistado sobrevoando a Baía da Guanabara. Ao pousar, foram recebidos da lancha Independência do Ministério da Marinha, onde recebeu o primeiro abraço do senador Sampaio Corrêa. O banquete na chegada foi apenas um dos gestos que ocorreram para celebrar Pinto Martins e seu feito histórico. Ele foi também recepcionado pelo então presidente Arthur Bernardes e recebeu um prêmio de 200 contos de réis. O nome do cearense foi dado, na época, a um beco da Lapa, bairro do Rio de Janeiro, e a data do seu aniversário, 15 de abril, é celebrado em Camocim como Dia de Pinto Martins. A homenagem, que talvez possa ter sido mais marcante, ocorreu em 1952, quando o então presidente Café Filho, por meio de lei, oficializou o nome de Pinto Martins para o aeroporto de Fortaleza, que na época se chamava Cocorote. Pinto Martins morreu de maneira trágica em 12 de abril de 1924, aos 32 anos de idade, com um tiro na cabeça. Investigações na época apontaram suicídio como a causa de sua morte. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sua casa em Camocim, sua cidade natal, foi transformada em biblioteca municipal. Se você gostou de mais esse vídeo, siga o nosso canal. Um abraço e até a próxima!